Pronto, pessoal, aqui nós temos o Infinitive Tense, certo? Esse é o nosso penúltimo conteúdo do ano, ele não é tão difícil, mas vamos dar uma olhadinha aqui no que é que nós vamos ter que entender sobre esse conteúdo. Ó, primeira coisa que eu quero que vocês observem é esse quadro aqui, onde a gente tem to mais o verbo e not to mais o verbo. Por que isso é importante? Porque a gente está acostumado a fazer as frases negativas de uma forma. E aí vocês podem estranhar essa forma que a gente vai ver aqui, certo? Então dê uma olhada. Ó. Quando a frase é positiva, to mais o verbo. Quando é negativa, é not to mais o verbo. Ok? Então nada de colocar o not antes do verbo, como a gente está acostumado. Ó. Certo? É antes do to. Então vamos dar uma olhada. O infinitivo é a forma original do verbo. Ou seja, no português a gente tem os verbos tipo dançar, passear, visitar, viajar, certo? No infinitivo. No inglês, para o verbo ficar com essa tradução, dessa mesma forma, nós temos que ter o to antes, certo? Se a gente colocar só dance, não é dançar, certo? Só eat não é comer. Não no infinitivo, certo? Para ser infinitivo, tem que ter esse to antes. Então, por isso que quando a gente vai lá para a tabela dos verbos irregulares, a gente vê que todos os verbos têm o to, lá na coluna do infinitivo. O uso é geralmente usado com a partícula to. Então, isso aí já foi explicado, está bem claro. Então, dê uma olhada. Ó. She wanted to go to the park. Ela queria ir para o parque. Então, aqui está no infinitivo. Ó. We decided not to invite her. Nós decidimos não convidá-la. Veja que o not aqui está antes do to invite, que é o verbo no infinitivo. He was the first to arrive. Ele foi o primeiro a chegar. You're too young to drive. Você é muito jovem para dirigir. Né? What a nice thing to say. Que coisa legal de se dizer, né? Coisa boa de se dizer. It's a good idea to swim today. É uma boa ideia nadar hoje. It took us 1 hour to get here. Então, nos levou 1 hora para chegar aqui. Então, aqui tem aquele exemplo que a gente acabou de corrigir, né? Da atividade, que é o it takes. E aqui, it's time to leave. É hora de partir. To leave. Após os verbos anômalos, os verbos auxiliares do e will e os verbos make e let sem a partícula to. Então, isso aqui é quando a gente vai usar. Então, nós temos os verbos aqui, ó. I can swim. Então, aliás, a gente não vai usar. Ó, não precisa colocar I can to swim. Não é isso? They will come. Eles virão. Você não vai dizer they will to come. Certo? Então, após esses verbos anônimos, verbo com do e o will, tá aqui o will. Tem o do aqui, ó. Que é quando faz as perguntas. E o verbo make e let, ó. Let me go não é let me to go. A gente não usa, ó. O modal aqui can não tem o to. Ok? Após but e except. Então, depois da palavra but, que é mas, e o except, que é com exceção, certo? Exceto, a gente não vai utilizar. He did nothing but laugh. Ele não fez nada. Apenas riu, além de rir, né? A gente traduz mais ou menos assim. Então, aqui, ó, não tem o to laugh, que é o verbo rir. Ok? Por quê? Porque está depois de but. Se estiver depois de except, também não usa. O verbo to help aceita infinitivo com ou sem o to. Certo? Então, ó. He helped me make ou to make. Tanto faz eu colocar com ou sem, né? No verbo aqui. Por quê? Porque o verbo aqui é helped. O verbo que eu estou utilizando como a ligação, certo?
Então, tanto faz. Quando for help, tanto faz. Depois de but e except, não usa. Depois de modal, qualquer verbo modal, né? Tem a listazinha dos modais. Vamos escrever alguns aqui para relembrar. Nós temos o may, nós temos o can, que é o que está aí. Nós temos o could, né? O must, não é isso? O should. Esses são alguns dos modais. Então, depois desses aqui não usa, são os anômalos, modais. Depois de do e will não usa. E depois de make e let é sem a partícula to, ok? Tá aí a explicação, rapidinha. Vamos ver a explicação da atividade, o que é que tá pedindo. Preencha os espaços em branco com a forma infinitiva dos verbos em parênteses, com ou sem o to. Então, basicamente é só isso que você vai observar. What time do, tem do aqui, ó. É só colocar o verbo. Não precisa do to, porque tem o do. A regra tá bem clara aqui, ó. Entra nessa daqui que tem o do, ó. Certo? É uma pergunta também, ó. Então, quando faz pergunta, não usa. I have to remind her to call. Ó. Vai usar o to no verbo call. Por quê? Porque não se encaixa nessas exceções aqui, ó. Né? Então, tem que usar. We don't have enough time. Nós não temos tempo suficiente para fazer to do all the exercise, né? Que aqui é o verbo fazer. Não é esse mesmo do que tem aqui como auxiliar. E aí você vai tentar responder o resto. Olha as regras, olha onde é que está o except, olha o modal, né? Olha o let's, olha as regras, né? E vai tentando fazer a letra A aí. Vamos para a letra B. Aliás, a letra A vai até a 20, ó. Né? Engloba tudo aí. Vamos para a letra B. A letra B diz assim: escolha a alternativa correta. Então é a mesma coisa, só que aqui você vai fazer circular a resposta. It is dangerous alcohol near the woods. It is dangerous to burn, né? Ó, não tem nenhuma coisa, uma regra que diga que não posso usar to burn, né? Então, a rocha. Vamos para 2. Marilyn desires her next vacation in the Bahamas. Marilyn deseja suas próximas férias na Bahama. Passar suas próximas férias. Vai ser to spend. Tem que ter o to, né? Porque desires não se encaixa naquelas regras. Não é o verbo help, não tem o except, não tem o but, não tem os modais, né? Aqui, ó, já começa com let. A gente viu que quando tem o let, não usa. Let us to Mr. Williams, please. Let us speak. Não precisa do to. Então é só seguir as regras e marcar as respostas. Ok? Depois a gente vai fazer na próxima aula a correção dessa atividade.